Eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Ingrid Michele. Eu tô no Cedro já faz 4 anos já. E eu gostaria de pedir a todos que curvemos nossas frontes para falar com o nosso Senhor. Querido Deus, amado Pai que estás no alto dos céus, te agradecemos, Senhor, por mais este dia, pela oportunidade que o Senhor deu de nos levantarmos essa manhã para estarmos aqui para ouvir sobre Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a estarmos de ouvidos atentos para a Tua palavra que iremos escutar agora, Senhor. E te pedimos que abençoe a todos os nossos desbravadores e membros da igreja e que abençoe o nosso Dia Mundial. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente acabou de ver aqui a história de 3 mulheres que foram muito notáveis na Bíblia. Raabe, né, Eva e a menina cativa. Elas passaram por muitas dificuldades no decorrer da vida delas. E eu gostaria de dizer que, agora, nesse momento, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre algumas mulheres que foram muito importantes, mas num tempo mais próximo do nosso, do que Eva ou Raabe foram. Elas foram exemplo de coragem, fé e esperança. E elas mostraram Jesus por onde elas passaram. A primeira mulher que eu quero falar para vocês chama-se Frances Jane Cosby. Ela foi uma escritora e compositora de hinos. E ela ela desde criança tinha deficiência visual. E ela sempre dizia que isso não era motivo para ela deixar de acreditar em Deus ou para ela deixar de confiar nele. Ela dizia que, ao contrário, esse era um motivo para que ela fosse mais motivada a procurar Jesus. E uma curiosidade que, até há pouco tempo, eu mesma não sabia, é que ela escreveu alguns hinos que nós cantamos na igreja, que são A Deus demos glória e Quero estar ao pé da cruz. E ela foi uma mulher que deu um exemplo de fé e perseverança incrível. E ela mostrou quem Jesus era para ela através dos hinos que compôs. A segunda mulher chama-se Catherine Booth. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela foi esposa de William Booth. Ela e seu marido, eles fundaram o Exército da Salvação, em Londres, em 1865. E o Exército da Salvação, ele é uma instituição de caridade que foi criado naquela época, mas durante a pandemia ajudou muitas pessoas, arrecadando cobertores e também alimentos para quem não tinha, para quem estava em situação vulnerável. Ela foi uma mulher que demonstrou um exemplo de coragem, porque a gente está falando de 1865. As mulheres não tinham muita representatividade naquela época. E ela, juntamente com seu marido, eles conseguiram trazer para as pessoas um modo de mostrar Jesus a elas e também de ajudar elas a se manterem, a sobreviverem. A terceira mulher chama-se Corrie ten Boom, essa que vocês estão vendo aí na tela. Ela foi uma mulher de um exemplo de perseverança e coragem incríveis. Eu sei que a maioria de vocês conhece a história de Anne Frank, né? Não? Corrie, ela viveu durante a época da Segunda Guerra Mundial e ela, assim como a Anne Frank, ela e sua família escondiam judeus na época do regime nazista na Holanda. E
ela os escondia, ela tentava procurar comida para eles e para as famílias que necessitavam, não apenas judeus, mas pessoas que também não eram cristãs. E nessa época, a família dela foi delatada por uma pessoa muito próxima. E eles foram levados para os campos de trabalho forçado. O pai dela acabou não sobrevivendo, mas ela conseguiu suportar todos os horrores da guerra. Vamos imaginar um cenário assim. Imagine a pior coisa possível que poderia acontecer. Ela sofreu um sofrimento muito próximo disso. E a gente vê hoje o que a história nos conta. A gente lê os livros de história na escola, mas a gente não consegue imaginar assim como ela deve ter se sentido. E eu acredito que ela tenha se sentido com medo, porque qualquer pessoa numa situação em que ela corre risco, ela sente medo. O medo é uma coisa natural que a gente tem. Mas o importante é que, apesar disso, ela confiou em Deus. E ela escreveu um livro, ela é escritora, ela foi escritora, ela escreveu um livro chamado Refúgio Secreto. E nesse livro tem uma partezinha que eu gostaria de ler para vocês. Ela escreveu: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Forte, né? Porque ela estava ali num espaço em que ela era maltratada, em que ela era obrigada a trabalhar além da capacidade dela. Ela não tinha a oportunidade de, como a gente tem, de ir até a igreja. Ela só tinha ela e Deus ali. E ela suportou esses horrores que ela viveu. E depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, ela conseguiu sobreviver. E ela começou a dar aulas. E durante essas aulas que ela dava, ela acabou encontrando uma pessoa. E isso mexeu com ela. Quem ele encontrou? O guarda mais cruel de todo o campo de concentração. Ela descreve ele no livro Tramp of the Lord como o guarda mais cruel, o guarda que mais judiava das pessoas que estavam nos campos. E ela fez uma coisa que eu acho incrível. Sabe, a gente tem muita dificuldade, às vezes alguém fala uma coisa ruim pra gente, às vezes alguém pega alguma coisa nossa sem pedir, ou às vezes as pessoas nos magoam tanto que a gente fala assim: não quero mais chegar perto dela. Não quero mais, não quero ver, não quero saber. E se aparecer, eu dou a volta e vou para o outro canto da rua. Às vezes a gente não se sente assim. Às vezes a gente tem um problema, o ser humano tem um problema muito grande, que é a dificuldade de perdoar. E ela, como todo ser humano, ela sabia, ela compreendia que ela tinha essa dificuldade. E sabem o que ela fez? Ela fez a coisa mais incrível do mundo. Ela juntou as mãozinhas dela e orou. Ela orou, sabe? Ela conversou com Deus e pediu para Ele dar a ela uma paz de espírito, para Ele dar a ela o poder de perdoar aquela pessoa que tinha feito tanto mal a ela. E quantas vezes a gente não passa os nossos dias, às vezes, imaginando assim, que não vou perdoar aquela pessoa. Não, eu não consigo perdoar aquela pessoa. E por nós mesmos a gente não consegue. Nós mesmos não conseguimos perdoar as pessoas pela nossa própria vontade. Porque é muito difícil. Nós temos emoções, sentimentos contraditórios. Mas quando a gente pede a ajuda de Deus, e Ele vem nos ajudar, porque Ele sempre vem nos ajudar. Mas quando a gente pede, isso se torna possível. E ela se tornou possível. E no livro Tramp of the Lord, ela descreve o momento em que ela perdoou aquele guarda. Ela escreveu: por um longo momento,
nós tocamos nossas mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto naquela hora. Quando a gente perdoa alguém, acontecem duas coisas. Primeira, a gente mostra para aquela pessoa que existe Deus no nosso coração. A gente mostra para aquela pessoa que, por mais que ela tenha sido muito má com a gente, tenha feito muita coisa ruim, que a gente tem Jesus no coração e que a gente consegue perdoar aquela pessoa. Porque o amor vem dele. E a segunda coisa, a gente deixa Jesus habitar no nosso coração. Porque quando ele habita no nosso coração, acontecem coisas maravilhosas, sabe? O amor, ele é tão grande que ele não cabe aqui dentro. E isso é uma coisa tão linda, porque o perdão, ele é uma coisa tão linda, né? Ele mostra que nós somos fracos, mas que com Deus nós somos fortes. Que através deles nós conseguimos fazer coisas que são difíceis, mas que com eles são possíveis. E a próxima mulher, ela está mais próxima da gente, que é essa aqui. Ela é Mary Renfrew. Ela também é uma mulher que passou por muitas dificuldades. A mãe dela, a família dela, era uma família de fazendeiros, né? E eles viviam se mudando para encontrar terras mais férteis. E aí, quando Mary tinha por volta de uns 4 anos, ela e a irmã dela acabaram conhecendo a igreja adventista por uma vizinha que levava elas para a escola sabatina. Só que com o passar do tempo, como eu disse, eles iam se mudando. E aí eles se mudaram e elas não puderam mais ir à escola sabatina. Só que o engraçado é que sempre que elas se mudavam, sempre que elas saíam, e os pais delas falavam assim, ufa, acabou, eu não preciso mais me preocupar com elas indo à igreja. Sempre que isso acontecia, sempre tinha alguém, ou sempre tinha alguma informação de uma igreja perto delas. Sempre. E aí, com o passar dos anos, Mary, eles eram... eu não me lembro agora, mas eram mais ou menos uns 3, eles eram 5 ou 4 irmãos. E Mary e a irmã dela, que eram as 2 únicas moças, elas cresceram e não desistiram da fé delas. E por mais que a mãe e o pai delas não as apoiassem, sabe? A mãe dela, elas tinham as Bíblias, a mãe dela rasgava páginas da Bíblia quando elas estavam lendo. Pegava a Bíblia da mão delas e rasgava, jogava fora. Ela fazia café para elas tomarem de manhã. Era isso e não tinha outra coisa. Ela fazia carne de porco no almoço de propósito, para que elas não tivessem outra coisa para comer e, por falta daquela nutrição correta, elas seriam obrigadas a comer a carne de porco. Mas elas persistiram. E aí, quando elas se tornaram adultas, elas foram para uma coisa maravilhosa. E eu acho que eu sou suspeita para falar, porque eu também sou colportora. Elas foram para a colportagem, elas se tornaram colportoras. E lá, a Mary conheceu o marido dela. O nome de solteira dela era Mary Haskell. E ela conheceu o marido dela, Clarence Renfrew. E aí, depois que eles se casaram, eles foram convidados a viajar para espalhar a palavra de Deus pelo mundo. E o interessante é que eles foram os primeiros missionários adventistas em Portugal. Eu não sabia disso. Eles foram os primeiros missionários adventistas em Portugal. E aí, depois de Portugal, eles iam fazer uma viagem para outro lugar, mas acabou acontecendo uma coisa interessante. Quando eles iam para esse outro país, eles foram chamados para fazer uma missão aqui no Brasil. E ela deu aula, ela era enfermeira. E ela deu aula no Colégio Brasileiro,
que hoje a gente conhece como o NASP São Paulo. O NASP São Paulo, ele é muito antigo, né? E ela deu aula lá de enfermagem e técnicas de pediatria, enquanto o marido dela, Clarence, ele dava estudos bíblicos, ele ensinava a Bíblia no colégio. E ela foi uma mulher que inspirou perseverança. Ela inspirou perseverança. Ela teve muita coragem, porque, assim, os nossos pais, eles são o nosso bem maior. Eles são as pessoas que cuidam da gente, as pessoas que nos dão carinho. E elas tiveram que escolher naquele momento entre Deus ou a opinião dos pais dela. Ela teve que escolher, tanto que ela teve que sair de casa, porque ela e a irmã dela já não suportavam mais o peso, a situação que era causada dentro de casa. E a próxima mulher, eu sei que praticamente todo mundo aqui conhece, que é a Ellen White. Todo mundo aqui conhece a história dela, né? Eu não vou me demorar na história dela, porque a maioria já conhece. Mas, assim, eu gosto de acreditar que, ao aceitar o chamado de Deus para a vida dela, ela passou por muita coisa. A gente sabe que não foi fácil. A história dela conta para a gente que não foi fácil. E eu gosto de acreditar que o chamado que Deus deu para ela, a ela, James e Guilherme Miller aceitarem esse chamado que Deus trouxe para eles, é um dos motivos pelos quais nós estamos sentados aqui hoje. Porque ela aceitou o chamado, eles aceitaram o chamado. E aí eu fico imaginando quantas vezes ela aceitou um chamado que era assim, ela tinha que falar para muita gente. E as pessoas discordavam das visões deles. E quantas vezes a gente, às vezes, tem dificuldade de falar para uma pessoa? Sabe, aquele coleguinha que está para baixo na escola, ou aquele colega de trabalho que fica ao nosso lado e não conhece sobre Jesus. Às vezes a gente tem dificuldade de falar para uma pessoa, e ela falou para muita gente. Houveram outros nomes importantes, outras mulheres importantes, né, que foram notáveis na história cristã. E alguns nomes estão muito próximos de nós, como Nercida Ruiz. Nercida Ruiz, ela, junto com um pequeno grupo, ela trouxe para o Peru um grupo para formar os desbravadores. Então, ela foi a pioneira na América do Sul. O clube dela foi o pioneiro na América do Sul para trazer os conquistadores para cá, né? Mas a gente também tem outros nomes que são mais próximos e aqui dessa igreja, que foram duas diretoras do Cedros, que eu não estive na época em que elas... Eu entrei em 2017, elas já não eram mais diretoras, mas são a Leda e a Renatinha. Elas são exemplos de mulheres incríveis. Mas aí vem a questão: o que todas essas mulheres têm em comum? Como eu disse no começo, coragem é a primeira coisa. Elas precisaram de coragem para enfrentar os desafios. Corrie precisou de coragem para passar, uma coragem que veio de Deus. Ela precisou de uma coragem muito grande para poder passar pelos horrores da guerra. Frances precisou de coragem, porque ela tinha, por conta da deficiência visual, algumas coisas ela não conseguiria fazer. E imagino se hoje em dia
existem pessoas que têm preconceito com aqueles que têm deficiências, imagina naquela época. Imagina como era naquela época. E elas tiveram muita coragem para isso. Elas também tiveram fé. Mary, ela é um exemplo de fé, porque ela acreditou que, apesar das dificuldades dela, apesar de tudo aquilo que acontecia com ela, ela conseguiria passar por isso. E elas foram pessoas que Deus chamou e elas aceitaram. E acredito que elas também tiveram medo. Eu, na minha primeira campanha de comportagem, eu estava assustada. Eu não conseguia bater palma direito. Eu não conseguia fazer nada. Então, imagina como Mary se sentiu na primeira vez que ela teve que viajar para outro país. Na primeira vez que ela teve que ir de casa em casa para falar sobre Jesus. Mas Deus sempre ajuda, né? Eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia em Josué 1:9. Josué, ele estava bem nervoso, sabe? Eu imagino como ele deveria estar muito nervoso. E Deus, ele disse uma coisa que serviu para Josué naquela época e que serve todos os dias para a gente. Ele disse: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor, Deus, ele está com a gente todos os dias. Quando a gente sai de casa de manhã para ir para a escola ou para ir trabalhar. Quando eu saio de casa 5 horas da manhã para ir para a faculdade, né? Eu estudo lá no Capão Redondo, no NASP. Então, vocês imaginam, é 1h30 de ônibus, de madrugada, o tanto de coisa que pode acontecer no trajeto até lá. E Deus, ele está conosco o tempo todo. Ele nos protege a cada vez que saímos de casa, a cada vez que falamos com alguém. E sempre que a gente pede, ele nos ajuda. Ele está sempre lá. Às vezes a gente pode até não perceber, mas ele está. Agora eu queria pedir que vocês abrissem em Jeremias 29:11. Aqui diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, ele pensa alguma coisa ruim para a gente? Ele quer que algo ruim aconteça com a gente? Não. Ele nos ama tanto que deu o seu Filho para morrer numa cruz por nós, por nossos pecados, pelos pecados que nós cometemos todos os dias e voltamos a cometer várias e várias vezes. Ele morreu por esses pecados. Então, ele não quer o nosso mal. E o exemplo de Corey, ela foi levada por pessoas muito más. Por pessoas que a maltrataram, por pessoas que a feriram, tanto física quanto mentalmente. Mas ela sabia que Deus estava com ela. Ela sabia que Ele não queria coisas ruins para ela, que Ele queria coisas boas. Que Ele queria que ela mostrasse para as outras pessoas o que é ter Jesus no coração.
Deus, Ele nos ama tanto. E às vezes a gente se esquece. Agora, vamos falar de um assunto assim, a fé. Eu acabei de dizer que Mary, ela teve fé, certo? Mas o que é a fé? Né? Abram em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Em Hebreus 11, versículo 1, a gente tem assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A gente não consegue ver a fé, a gente não consegue tocá-la. E algumas vezes a gente acha que algo não é possível só porque, para a nossa visão, parece impossível. Mas vamos lembrar, nós temos visão de seres humanos. Nós não vemos as coisas como Deus vê. E a fé é você saber que Deus está com você, mesmo que Ele não esteja fisicamente do seu lado. Sabe, eu estava muito nervosa para subir aqui de manhã. Eu não gosto de falar na frente das pessoas, porque eu começo a tremer. E o meu maior consolo é que eu estaria aqui falando para vocês sobre a pessoa que morreu na cruz para me salvar dos meus pecados, e eu saberia que Ele está aqui do meu lado, está aí do lado de vocês, sentado do lado de vocês, agora mesmo. Ele e os seus anjos estão olhando para a gente aqui, e eu gosto de imaginar que eles estão felizes, sabe? Uma coisa que eu aprendi lá na comportagem foi que a gente, antes de ir para o campo, né, a gente faz uma oração. E aí, a gente fez uma rodinha lá, e eu gostava de imaginar que, durante aquela oração, enquanto a gente estava se preparando para poder falar de Jesus nas casas daquela rua, entre os espaços, porque quando a gente se junta, ficam uns espaços aqui, entre a cabeça de um e a cabeça de outro. E eu gostava de imaginar que os anjos estavam ali em volta. O anjo, cada um do lado das pessoas ali, olhando para nós, enquanto nós orávamos. Sabe, eu queria dizer para vocês que cada um de nós, todas as pessoas aqui, desde a garotinha mais nova sentada nesses bancos, e meninos também, tá, gente? Mas desde a garotinha mais nova sentada nesses bancos, até a mulher, vou usar de mais experiência para não usar a palavra idosa, até as pessoas com mais idade passaram por coisas na vida, passaram por provações, tiveram que passar por problemas que elas enfrentaram, assim, ó, de mãos dadas com Jesus. E eu queria dizer para vocês que todas elas, todos nós aqui, todos vocês que estão sentados nesses bancos, foram criados e desenhados na tela do maior artista do mundo. Não sei se vocês conhecem aquela música O Maior Pintor do Mundo. Eu gosto dela porque ela retrata exatamente que Deus, Ele pintou Ele teve cuidado com cada plantinha, só que Ele teve um cuidado ainda maior com a gente, sabe? Lá em Gênesis a gente tem que Ele falava e aí as coisas surgiam, o sol, as plantas, só que Ele parou para nos modelar a sua imagem e semelhança. Então, não é de se pensar que a gente é especial, sabe?
a gente tem o amor e a atenção da pessoa, daquele que é mais poderoso no mundo. E todos nós temos uma missão. Todos nós nascemos com um propósito. Todo mundo nesses bancos, cada desbravador aí tem um propósito, um chamado, que Deus escolheu para eles quando eles ainda nem tinham nascido. Mas a questão é, a gente aceita o chamado? Eu quero que vocês saiam daqui hoje com esse pensamento. Deus me chamou para algo. Para que Ele me chamou? Deus chamou Corey para mostrar um exemplo de perdão. Deus chamou Francis para mostrar um exemplo de perseverança. Deus chamou Catherine para mostrar que existe amor para as pessoas. Deus chamou a Mary para trazer palavras e ensinar que, apesar da nossa história, que apesar das coisas ruins que acontecem conosco, a gente tem que confiar nele. E que confiando nele a gente consegue. E esse chamado que ele faz para cada um de nós precisamos aceitar. Porque a cada vez que a gente aceita o nosso chamado, a cada vez que a gente conversa, mostra para um, para outro e para o outro quem é Jesus Cristo e como o amor dele é gigante, a gente chega a um passo mais perto da volta dele. E agora eu vou perguntar para vocês, levanta a mão aí, quem quer ver Jesus voltar? Muita gente. Mas vamos também prestar atenção que a gente também tem que falar dele, porque também nós também temos a nossa parte na volta dele. E o evangelho será pregado em todas as nações. E nós devemos fazer isso. Nós devemos falar para as outras pessoas. Agora eu pergunto a vocês. Qual é a missão de vocês? Como vocês podem contar para as pessoas próximas a vocês como Jesus é maravilhoso e como Jesus ama vocês? Como nós podemos seguir o exemplo dessas mulheres que apareceram na tela? Sabe, abram em Esther, capítulo 4, versículo 14. Tem uma coisa muito importante ali. É aquele momento em que Mardoqueu, ele está falando com Esther, e aí ele fala uma coisa para ela que eu acho forte. O livro de Esther, ele é o meu livro favorito. E a Esther, ela está lá com medo, porque se ela entrar na presença do rei, ela pode ser morta se ela entrar sem ser chamada. E aí ela fala isso para Mardoqueu, e Mardoqueu diz para ela que se ela não falar, aquele também é o povo dela. E aí ele diz uma coisa que eu acho muito, muito interessante, que é: será que não foi esse o motivo pelo qual Deus elevou ela ao status de rainha? Às vezes a gente tem, sei lá, vamos supor, você é chamado para ser representante de turma, ou você sobe um cargo na empresa. Você conhece pessoas diferentes. No momento que você conhece pessoas diferentes, será que nesse momento, não foi esse momento que Deus escolheu para a gente falar sobre Ele? E quantas vezes a gente fala? Quantas vezes a gente fala por dia de Deus para alguém? Às vezes a gente fica uma semana sem falar sobre Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente fica muito mais tempo. Nós precisamos falar sobre Ele, as pessoas precisam conhecer sobre Ele, porque só assim, esse mundo como conhecemos
vai ser diferente, porque Jesus vai voltar e vai fazer tudo como novo. E tem um verso que eu amo na Bíblia. Abram aí em Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Eu acho ele a coisa mais linda do mundo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, nem luto e nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Quando ele voltar, a gente não vai perder mais ente querido em acidente de carro. Quando ele voltar, a gente não vai perder mais pessoas para doenças. Sabe, quando ele voltar, tudo vai ser perfeito, como era no Éden. Só que para isso acontecer, nós precisamos falar dele. Para isso acontecer, a gente precisa falar dele para as pessoas. Porque só assim as pessoas vão conhecer aquele que nós conhecemos. Aquele que se preocupa, que nos ama e que está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Aquele que redimiu o meu, o seu, o de todos vocês, todos os pecados, pelo seu sangue. É isso, gente. A missão de vocês é falar de Deus para os outros. Seja como for, seja onde for, nós precisamos ter coragem, fé e esperança. E aprender com essas mulheres que foram retratadas na história de manhã, as que eu falei e as que serão retratadas à tarde também. Tudo isso. Agora, curvemos nossas frontes. Quem puder se ajoelhar, pode se ajoelhar. Quem não puder, não precisa. Mas vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai que estás no céu, Senhor, nós agradecemos por nosso fôlego de vida. Sabe, nós temos tudo a agradecer para o Senhor. E o mais importante, Senhor, nós queremos te pedir para ter coragem, para ter fé e para ter esperança e para crer em sua palavra, de que o Senhor irá voltar. E para ter coragem de falar para as pessoas sobre o Senhor. Porque não é justo guardar o amor que o Senhor tem por nós, o amor que o Senhor tem por todos os seres humanos, somente para nós. Precisamos falar sobre Ti. Precisamos gritar o Teu nome por aí, porque o mundo está precisando de amor. O mundo está precisando de exemplos. O mundo está precisando que o Senhor volte. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor volte logo. E que nós iremos fazer a nossa parte. Nós iremos falar de Ti para as outras pessoas. É isso que te pedimos. E é isso que louvamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.